Olá, bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor André Luiz. Nessa aula, iremos estudar aspectos expressivos da serigrafia. Vamos lá? Então vamos lá conversar hoje um pouco sobre os aspectos expressivos da serigrafia. Nessa aula iremos indicar conceitos e técnicas básicas relativas à serigrafia, apontando como artistas como Henri Matisse, Doc Strash, Robert Rauschenberg alinham sua perspectiva estética mais alta técnica, produzindo obras de arte impressionantes. É muito importante a gente refletir sobre a produção de determinados artistas na história da arte com relação à técnica da serigrafia, principalmente em relação a como que esses artistas exploraram essa técnica de forma inovadora e como que a técnica em si ela oferece um suporte material para os artistas explorarem determinados temas conceituais, determinadas dimensões conceituais da sua própria obra, né? Então, eu vou tentar contextualizar a obra desses artistas dentro do seu contexto, dentro do contexto da técnica da serigrafia e principalmente dentro do contexto da história da arte, né? Porque eu acredito que esse seja um aspecto muito importante dentro dessa disciplina, né? Analisar como que a serigrafia ela se tornou, ela veio a se tornar, veio a ser considerada como uma técnica muito importante dentro da história da arte, né? Dentro de uma perspectiva de história da arte que não seja linear também, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma história da arte mais tradicional que aborda esses aspectos, esses artistas, a partir de uma perspectiva anacrônica, fora do seu contexto histórico, por incrível que pareça, né? Porque esses artistas, eles exploram a serigrafia a partir do ponto de vista da reprodução técnica. E é muito importante para a gente sempre retomar, pouco a pouco, passo a passo, esses conceitos que o Walter Benjamin mobiliza no seu ensaio Obra de Arte na era de sua reprodutibilidade técnica, porque o contexto sociocultural, sociotécnico da modernidade, principalmente dessa virada de século XIX para o século XX, é marcado por um conjunto de mudanças dentro da esfera produtiva, dentro da esfera econômica, que acaba marcando também os processos relativos à percepção estética da sociedade como um todo. Se, por exemplo, nós temos uma forma de produção que não é manual, que não é artesanal, nós temos uma forma de produção que é industrial, ou seja, que elimina determinados processos que antes eram considerados tradicionais. Por exemplo, quando antes do século XVIII, por exemplo, as pessoas para produzir um tênis, para produzir uma peça de roupa, essa produção ela era artesanal. Eram pessoas que faziam com suas mãos a partir de determinada matéria-prima e essa produção era muito mais lenta, era muito menos massificada, mas também tem outras questões. A população daquele período também era menor. Ou seja, a partir do advento do sistema de produção industrial, um tênis, uma camiseta, uma peça de roupa, ela é produzida a partir de um processo industrializado, um processo ultramassificado. Vamos supor, um dia de produção de uma fábrica de tênis, por exemplo, se é equivalente a 10 anos de produção de um pequeno produtor artesanal. Então não existe comparação direta entre esses dois modos de produção que a sociedade começa a empregar. E, consequentemente, o Walter Benjamin indica que existem implicações estéticas desse modo de produção. Existem implicações com relação à percepção visual, a percepção conceitual do que viria a ser a obra de arte nesse período que é a modernidade. Pelo fato
dos processos industriais terem alterado radicalmente os modos de produção de incontáveis tipos de coisas dentro da sociedade, alimentos, vestuário, carros, meios de transporte, etc. Isso também afeta o modo como que as pessoas têm acesso a obras de arte. Obras de arte que antes estavam isoladas dentro de um museu e que só as pessoas tinham acesso a livros de maneira textual, a partir do advento da produção industrial, essas pessoas agora têm acesso a, por exemplo, a Mona Lisa. De forma muito mais fácil, indo numa banca de revistas, uma pessoa compra uma revista e ela tem acesso à Mona Lisa que antes só estava isolada dentro de um museu. E esse tipo de acesso ele é muito diferente. Por exemplo, você lê uma revista onde você tem uma impressão de um quadro da Mona Lisa. É muito diferente, é completamente diferente essa percepção que você tem dessa obra da percepção que você teria indo para o Museu do Louvre, lá em Paris, e observando o quadro da Mona Lisa, sem antes ter visto essa obra em um papel impressa. Isso o Benjamin chama de uma mudança de paradigma. Paradigma no sentido de alteração radical na forma como as pessoas percebem as imagens no mundo. Da forma como as pessoas consomem as imagens. Da forma como as pessoas produzem as imagens. O Benjamin chama isso de fim da aura da obra de arte. As obras de arte anteriormente, principalmente os períodos mais antigos, na idade clássica, né, no período clássico grego, século 6 a.C., né, ou mesmo dentro da Idade Média, onde as obras elas tinham uma função religiosa, elas tinham uma função não somente de reflexão estética, não somente pelo fato de elas serem belas, elas têm um valor. Elas têm um valor por estarem inseridas dentro de um contexto social religioso. Isso deixa de existir a partir do advento da industrialização, do advento da desmistificação dos processos de produção das obras de arte na sociedade. Os modos de produção das obras de arte, distribuição das obras de arte, por exemplo, uma gravação de um disco, uma banda de jazz, um grupo de jazz, uma orquestra, ela grava um disco. Esse disco é produzido centenas de milhares de impressões e a partir disso as pessoas consomem essa obra. Então existe um deslocamento temporal em relação ao momento no qual esse grupo, essa banda, gravou o disco, no caso aqui o grupo do Miles Davis, e o momento que a pessoa ouve o disco. Ou seja, não somente espacial no sentido de como o exemplo que eu dei da Mona Lisa, né, no qual você pega uma impressão, um livro onde tem uma impressão, uma revista onde tem uma impressão da Mona Lisa, e na verdade a Mona Lisa está lá no Louvre. Isso seria uma dimensão espacial da mudança na nossa percepção da obra de arte. Neste caso, no caso desse disco do Miles Davis, nós temos uma mudança no paradigma temporal da percepção da obra de arte. Esse disco, por exemplo, a gente pode ouvir no Spotify, a gente pode ouvir no YouTube, a gente pode ouvir em vários lugares. O Kind of Blue, que se não me engano é de 58 ou 62, não sei ao certo agora. Ele foi gravado em 62, foi gravado virado da década de 50 para a década de 60. Só que a gente está ouvindo agora. Então existe uma dimensão temporal, uma mudança na percepção temporal das pessoas. É esse tipo de questão que o Walter Benjamin chama de no fim da aura da obra de arte, né? E a recepção também se altera. O modo como as pessoas consomem essas obras de arte, como elas apreciam essas obras de arte. Você, por exemplo, nesse momento, você pode entrar no YouTube e você pode colocar o nome de um trailer de um filme, você pode assistir a vídeos, etc. Esse tipo de percepção, que antes era só acessível por meio da TV, por exemplo, por meio do rádio, se formos pensar no século XIX para o século XX, né? Esse tipo de percepção não existia. E esse contexto sociotécnico que nos é essencial para compreender o que
como que a serigrafia veio a se tornar uma das principais técnicas artísticas no século XX, né? E aqui eu trago para vocês o exemplo de Henri Matisse, né? Uma técnica amplamente incorporada nas belas artes. O termo serigrafia se origina na palavra latina sericum, seda, do grego graphein, escrever ou desenhar. Termo este que é utilizado para distinguir a impressão artística da impressão em tela industrial. O material a ser impresso é estendido sobre uma prensa e a tela é cuidadosamente colocada por cima na posição desejada. Com o auxílio de um rodo, as cores são transferidas, uma camada para cada cor. Sempre que for aplicada uma camada com a tinta moldura, essa é deixada para secar e depois pode ser utilizada para outra aplicação. Aqui eu estou trazendo para vocês uma revisão do que seria a técnica de serigrafia, né? Onde essa técnica tradicional que nós temos hoje em dia, né? Onde, por meio de um rodo, a gente transfere a tinta para um suporte. Pode ser uma camisa, pode ser uma tela, pode ser um papel. E cada uma das cores que é aplicada, ela exige uma tela diferente. E a partir desse tipo de transferência é possível realizar centenas, milhares de impressões, né? Ok. Aqui a aplicação da tinta, essa peça de metal que está ali é o rodo, né? E a gente transfere por meio do rodo. Essa tela, por exemplo, é uma tela muito grande, então é necessário 2 pessoas para transferir a tinta com rodo, devido ao tamanho da tela. Na Europa, a serigrafia foi usada principalmente após a Segunda Guerra Mundial, enquanto alguns dos famosos artistas europeus, como Henri Matisse, recorreram à técnica de stencil, conhecida como pochoir, para a criação de suas edições impressas. Aqui nós temos um exemplo de uma obra relativa a uma espécie de serigrafia, de técnica que é chamada pochoir em francês, né? Que é a obra O Lançador de Facas, do Henri Matisse. Vamos refletir um pouquinho sobre os elementos que são encontrados nesta obra. Nós temos essas cores, nós temos esse roxo, nós temos o cinza, nós temos as cores pretas, né? Esses vegetais, parecem algas, né? E nós temos 2 personagens. Um que seria uma espécie de mulher, uma pessoa que está levantando os braços ali, e do outro lado nós temos uma figura roxa, quase abstrato. Isso é muito importante da gente parar para prestar atenção dentro da obra do Matisse, que essa quase abstração é uma característica muito particular da obra dele. A abstração, no caso, seria uma técnica, uma perspectiva estética, na verdade, né? Na qual os objetos que são materializados por meio de uma obra de arte, eles não se referem a nenhum tipo de objeto encontrado no mundo real. São objetos, são elementos que, por si só, têm valor estético. Eles são objetos abstratos. No caso do Matisse, o Matisse ele chega nas bordas desse processo de representação. Ele não deseja, isso não faz parte da poética estética dele, adentrar o espaço da abstração total. Então aqui nós temos uma representação quase abstrata, que essa obra está representando um cenário de uma cena circense, uma cena de circo, onde se jogavam facas em uma outra pessoa. Isso era muito impressionante naquele período, né? E aqui nós temos um texto sobre essa obra. A forma fúcsia, enérgica e vívida mostrada acima representa um atirador de faca, enquanto a forma azul pálida e estática com os braços erguidos à direita sugere sua parceira na clássica atração circense. Essas formas, que lembram folhas, flutuam pela composição, proporcionando uma atmosfera onírica para essa visão estética.
Essas imagens, com seus tons vivos e violentos, derivam de cristalizações de memórias de circos, contos populares e viagens. Assim escreveu Matisse no texto poético que acompanha suas composições para jazz. Seu extraordinário livro de artista, O Lançador de Facas, é uma das 20 imagens desse volume, intercaladas com páginas nas quais suas próprias palavras escritas à mão estão impressas. Então, essa obra, O Lançador de Facas, faz parte dessa obra, desse livro, né, Jazz. E a técnica que o Matisse escolheu para materializar essas obras nesse livro é o pochoá, que é uma forma de serigrafia, uma forma de impressão aplicada por meio de um stencil, por meio de uma técnica pré-serigráfica, né? Quando a gente fala desta técnica de serigrafia aqui, a gente está falando da década de 80, 90, até os dias atuais, né? Eles não tinham esse tipo de técnica naquele período. Então eu estou tentando trazer para vocês como que a técnica de serigrafia foi se constituindo enquanto tecnologia, enquanto forma de materialização de obras de arte, né? Este é um outro exemplo de obra encontrada no livro Jazz. Uma figura flutuando no espaço, nós temos luzes, aparentemente, que são estrelas. Então, sempre que a gente observa essa fase final do Matisse, a gente tem obras que beiram a abstração. Obras que quase alcançam um nível de não representação, né? De algo externo. Bem no final de sua carreira, depois de ficar limitado à sua cama após uma grave cirurgia em 41, devido às limitações físicas e psicológicas, Matisse passou a fazer colagens de papéis pintados. Empregando como técnica central a tesoura, cortou formas curvas que depois arranjou em composições animadas e fluidas. Editores daquele período encorajaram Matisse a criar um livro a partir dessas criações deslumbrantes. O artista optou pela técnica de impressão do pochoá, que se destaca pela capacidade de atingir áreas saturadas de cores lisas e brilhantes por um processo de aplicação de tintas guache por meio de stencils. Ou seja, inicialmente, estas imagens que a gente encontra aqui são papéis recortados. E a partir desses papéis recortados e colados se forma um original, e a partir desse original se forma um conjunto de matrizes de impressão. Lembrando que para cada uma dessas cores é importante utilizar uma tela. Vamos supor, aqui nós temos 5 cores, são 5 telas empregadas. Nesse caso aqui nós temos 5 cores, são 5 telas empregadas para fazer essa impressão. Aqui nós temos mais um exemplo de obra encontrada no livro Jazz. Henri Matisse, um dos maiores pintores do século XX, esteve envolvido com a gravura por mais de 50 anos. De 1900 até sua morte em 54, ele completou mais de 800 entalhes, litografias, xilogravuras, cortes de linóleo e monotipias. Sua atitude em relação à gravura era algo pouco convencional, pois para ele era um processo pessoal, uma extensão do desenho e um meio de se desenrolar após longos e intensos períodos de pintura. Como tal, houve vários momentos distintos em que Matisse foi particularmente ativo com relação a essa técnica, em 1906, 1914 e durante a década de 20. Só em 29 fez mais de 100 gravuras e pontas secas. Gravuras no sentido, por exemplo, estilogravura, né? Onde se utiliza uma pedra como molde. São impressões a partir de molde, né? Consequentemente, a serigrafia é uma forma de molde também, né? Indiretamente. Né? A natureza íntima da gravura de Matisse é visível em seu processo de trabalho.
Ao contrário de muitos artistas que dependiam de relacionamentos próximos com impressores mestres em seus workshops, Matisse passava mais tempo em uma prensa de gravura instalada em seu estúdio, que lhe permitia imprimir quando e como quisesse. Ele não dependia de recursos externos. Ele, na sua própria casa, seu próprio ateliê, ele tinha esses recursos, né? Essa intimidade também fica evidente em sua escolha de temas, que em sua maioria eram retratos de amigos, familiares e colegas artistas, além de imagens de figuras femininas e nus, incluindo um grande número de odaliscas feitas após uma viagem ao norte da África. Ok, aqui a gente fecha essa reflexão que eu trouxe para vocês sobre a relação entre o Pochoá, né, que é uma forma de serigrafia, e o Matisse. Lembrando que essa obra jazz, ela pode ser encontrada ela praticamente inteira na internet, né, se a gente coloca para visualizar as imagens. É uma obra que mistura poesia as imagens, né, é uma obra muito poética. E é muito importante para a gente notar que esse é um processo extremamente experimental empregado pelo Matisse. Não é um processo linear, não é um processo já estabelecido como algo tecnicamente perfeito. Existem irregularidades, né? Existem formas de exploração da técnica de forma muito livre. E esse é um dos marcos, um dos inícios da técnica de serigrafia, esse apochoá, né? Da técnica de serigrafia na história da arte. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Karl Ziegrosser, Doc Trash e a valorização da serigrafia enquanto mídia, né? Na obra de 2017, a Recalight nos indica que o reconhecimento internacional da técnica de serigrafia no campo das artes plásticas se deve ao Karl Grosser, que ele era curador de gravuras no Museum of Fine Arts of Philadelphia, que entre as décadas de 40 e 60 do século XX, após anos de trabalho duro em relação à divulgação e valorização desse processo, a tornou atraente para os artistas, a serigrafia, né? Para o público e para os colecionadores de arte, galerias de arte e museus. Foi então que o termo serigrafia e o próprio processo começaram a ser amplamente aceitos pelos artistas e pelo público. Aqui nós temos imagens que mostram o artista Doc Trash ali, que está de pé, do lado de um livro onde existem diversas impressões do próprio artista, né? Embaixo está sentado o tal Karl Grosser. Isso na década de 60. É muito importante a gente notar um aspecto que esse parágrafo nos traz. Existe uma relação muito particular, muito íntima, entre a esfera da alta arte, né, da arte dos museus, etc. Uma arte que encontramos nos museus. E isso entre aspas, né? E as instituições que sustentam o status dessas obras. Essa relação entre as obras de arte e os artistas e essas instituições, por instituições que eu falo, colecionadores de arte, galerias de arte, museus, né? Legitima o status dessas formas de produção artística para o público. Então, existem três principais aspectos para a gente analisar quando a gente visualiza na história da arte, quando que algum tipo de técnica, algum tipo de forma conceitual, material de arte é valorizada, começa a ser valorizada, que é a relação entre artistas, instituições e público. Instituições também se inserem os críticos de arte, né? A oficina de impressão de gravuras do Museum of Fine Arts of Philadelphia, sob direção de Karl Grosser, foi famosa por revelar artistas prolíficos muito importantes para o meio, como o artista Doc Trash, um dos grandes representantes da vida americana na primeira metade do século XX. Trash usou seu processo criativo para explorar o rico potencial artístico que encontrou nos ritmos comuns da vida social ao seu redor.
Ele criou imagens expressivas da América Negra, desde o ambiente rural de sua cidade natal, Griffin, na Geórgia, até retratos emocionantes de seus vizinhos na Filadélfia. Manipulando contrastes dramáticos e estabelecendo gradientes sutis de luz e escuridão, Trash direcionou a atenção do público em seus temas por meio de um senso palpável de interesse, até mesmo de admiração. Essa é uma fotografia muito interessante do Trash imprimindo suas obras. Doc Trash se tornou um artista nas décadas de 20 e 30. Nascido na Geórgia em 1893, ele saiu de casa muito jovem e trabalhou seu caminho para o norte, para Chicago, onde frequentou as aulas na School of Art Institute. Ele serviu ao exército dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, de 1917 a 1919. E, ao retornar, viveu em várias cidades da costa leste, antes de se estabelecer em 26 na Filadélfia, onde permaneceu até sua morte em 65. Trash é lembrado hoje por sua técnica de impressão inovadora, imagens evocativas extraídas de experiências pessoais e contribuições para a vibrante cena artística na Filadélfia e além. Esse é um exemplo das obras do Doc Trash, né? Esse tipo de impressão, né? Muito interessante porque ele explora de forma dramática, né, essa relação de luz e sombra. Trash usou seu processo criativo para explorar o rico potencial artístico que encontrou nos ritmos comuns da vida social ao seu redor. Ele criou imagens expressivas da América Negra, desde o ambiente rural de sua cidade natal, Griffin, até relatos emocionantes de seus vizinhos. Aqui nós temos uma obra chamada Cabin Days, de 1939, né? Essa casa muito humilde, uma estrada muito humilde. Então existe uma dimensão dramática muito intensa, né? A relação entre luz e sombra que a gente visualiza nessas obras. Ok. Aqui nós temos o início do processo de valorização desse tipo de impressão, desse tipo de gravura, desse tipo de serigrafia na década de 40, né? É o início da alta valorização dessas instituições, né? Colecionadores de arte, galerias de arte, museus, em relação a essas gravuras. E isso é um início para a gente pensar como que artistas da pop art na década de 60 começaram a explorar a serigrafia como mídia experimental. Então a gente vai falar um pouco sobre a excêntrica obra de Robert Rauschenberg. A técnica da serigrafia continuou sendo amplamente empregada ao longo da segunda metade do século XX. Seu uso enquanto mídia experimental é expressivo na arte pop, tendo artistas como Robert Rauschenberg, que mesclou diversos elementos estéticos como arte pop, expressionismo abstrato, como um dos principais expoentes do uso desse tipo de impressão como mídia. Aqui nós temos um texto introdutório à obra do Rauschenberg, né? Um dos mais emblemáticos nomes da arte americana do século passado, Robert Rauschenberg, que nasceu em 1925 e faleceu em 2008, é considerado um elo entre os dois principais movimentos artísticos do seu país, o expressionismo abstrato e a pop art. Provocador e herdeiro das experimentações de Marcel Duchamp, tornou-se conhecido pelos métodos na época incomuns de criação. Rauschenberg fazia enormes colagens a partir de imagens pré-existentes, símbolos da MIG, da indústria de massa, até pedaços de sucata e citações de pinturas renascentistas. Então as imprimia utilizando técnicas de gravura, exemplos de serigrafia e litografia. Nenhum ícone pop escapava de sua visão ferina da bandeira dos Estados Unidos à família Kennedy, passando pelo indefectível logotipo da Coca-Cola. O Rauschenberg ele é um dos primeiros artistas a explorar de maneira altamente experimental, conceitualmente, o campo da cultura popular, da cultura de massas em suas obras, né? Anteriormente,
as obras de arte que eram exploradas pelas instituições, né, pelos museus, pelos colecionadores, eram pinturas lá nos Estados Unidos, né? Grandes pinturas de tela e pinturas abstratas, feitas a óleo, tinta a óleo. A pop art, e nisso se inclui o Robert Rauschenberg, né, que é uma espécie de movimento não formal, né, não formalizado. A pop art, ela se localiza como uma forma de reação a esse modelo estético, de reação a esse tipo de formalismo abstrato, como eu disse anteriormente, né? Abstrato no sentido de que dentro de uma obra de arte nós temos um conjunto de elementos, só que esses elementos não representam nenhum tipo de representação externa. Não existe nenhum tipo de narrativa ocorrendo ali. Por si só, os elementos encontrados naquelas obras possuem valor. Elas possuem valor em si. A arte, ela possui valor em si. E os artistas que se situam dentro da cultura pop, dentro da pop art, eles buscam explorar imagens encontradas no circuito comum, no circuito popular de obras de arte, que é encontrado em revistas, que é encontrado no cinema, que é encontrado em vários tipos de mídias que estão em circulação na sociedade. Ou seja, seria uma forma que eles encontram para apontar que aquilo que nós estamos vendo nessas obras, por exemplo, aqui nós temos o John Kennedy ali embaixo, nós temos elementos abstratos, como por exemplo aquela mancha feita com um pincel ou algum outro tipo de aplicação. Ali em cima, a mancha meio cinza, nós temos ali um astronauta pulando na esquerda, pulando com um paraquedas, por exemplo. Esses elementos, eles constroem uma obra de arte, e essa obra de arte ela não está fechada para o mundo de modo abstrato. Na verdade, ela está totalmente aberta para referências externas, referências realistas. Nós temos fotos. Nós temos essas fotos, elas não são fotos tiradas de uma maneira específica, de uma forma, em um contexto específico, para representar algo num contexto específico. Não. Essas são obras que foram vinculadas de maneira incessante, de maneira enorme, milhares, centenas de milhares de vezes essas imagens são vinculadas pela mídia, né? Pelos jornais, etc. Então, os artistas vinculados a pop, e nisso inclui o Rauschenberg, né? Eles buscam indicar como que a nossa percepção visual opera nesse período principalmente do pós-guerra, nesse início do pós-guerra, né? Nesse caso, essa obra Retroactive One, que é de 1964, ela tem como ícone central o John Kennedy. E o Kennedy havia morrido, havia sido assassinado alguns anos atrás. E é interessante a gente notar essas questões porque, por ser uma obra que emprega elementos representativos, que emprega fotografias, esse tipo de imagem, esse tipo de referência, ao notarmos quais são essas referências, a obra começa a ter novos significados, além do simplesmente estético. A gente começa a perceber aspectos conceituais dessas obras, né? E falando sobre serigrafia, essa obra emprega muitos elementos serigráficos, né? E é interessante notar como que o Rauschenberg utiliza a serigrafia, né? Ele utiliza de uma forma quase abstrata. Ali na direita, nós encontramos aparentemente uma vela, uma fotografia de uma vela, a parte verde, né? Ao mesmo tempo que essa tela verde foi empregada para pintar a gravata do Kennedy ali embaixo, ali no centro, né? Essa serigrafia inclui uma imagem de John Kennedy, a quem Rauschenberg admirava muito. Após o assassinato, Rauschenberg não sabia se deveria usar a imagem.
mas ele decidiu ir em frente, como uma forma de homenagear a memória de Kennedy. No processo de serigrafia, ele cria um banco de estoque para si mesmo com cerca de 150, todas retiradas da mídia popular. E com esse vocabulário, ele mistura e recombina essas imagens de várias maneiras. Portanto, é quase como se Rauschenberg estivesse pensando digitalmente antes mesmo de possuir capacidades tecnológicas digitais. Nesse caso, é muito interessante notar que o processo de criação do Rauschenberg ele se dá por meio do acúmulo de imagens. Ele tem 150 serigrafias e ele aplica essas serigrafias de forma é, muito livre nas telas, né? E a partir das serigrafias ele aplica, né, tinta, ele é experimental. É uma forma de extrapolar os limites da visualidade encontrada nesse tipo de imagem, né? E é muito importante notar também, né, a dimensão política dessa obra. Essa obra assim, se inscreve dentro de uma discussão, dentro de uma pauta relativa aos valores democráticos encontrados nos Estados Unidos naquele período, né? Por quais razões Kennedy foi assassinado, né? A gente encontra incontáveis teorias de conspiração relacionadas a esse tema atualmente. E também existe uma referência à corrida espacial, né? A dimensão tecnológica naquele período. As explorações relativas à tecnologia que existiam naquele período e a esperança que as pessoas tinham em relação ao futuro da humanidade. Então, essa obra ela se inscreve dentro de um horizonte de significações que é muito mais amplo do que aquele que a gente teria acesso se a gente somente olhasse a obra sem verificar o conceito, sem verificar as referências que ela emprega, né? Então, vamos lá, vamos verificar quais são os temas que trabalhamos na aula de hoje. Inicialmente, indicamos conceitos e técnicas básicas relativas à serigrafia, apontando como artistas como Henri Matisse, Doc Strash e Robert Rauschenberg aliam sua perspectiva estética à mais alta técnica, produzindo obras de arte impressionantes. E essas são algumas das referências que foram empregadas na aula de hoje. E aí, você entendeu os aspectos expressivos da serigrafia que foram indicados? Ou precisa estudar um pouco mais? Se ainda tem alguma dúvida, lembre-se que é possível acessar outros materiais que estão à sua disposição na plataforma. E tem um e-book que aborda todos os temas que foram trabalhados durante a aula. Espero que você aproveite o material disponibilizado. Vamos lá então? Bons estudos!